Bom, galera, primeiro eu gostaria de agradecer quem veio visitar a página do blog. Tô começando esse trabalho agora aí para ajudar a gente, tá? Pra gente tirar nossas dúvidas, para compartilhar a resolução das listas de exercício. E por aí vai, eu vou estar postando aqui a resolução, passo a passo, vocês vão fazer a lista junto comigo. E é isso aí, quem tiver alguma dúvida pode comentar, pode me mandar e-mail, pode me procurar na sala e vamos fazer aí a nossa lista de exercícios. Lembrando que eu peguei uma das listas que ela disponibilizou lá no portal. A lista que eu peguei é essa daqui, ó. Ó, vamos pegar o primeiro exercício aqui, ó. Encontre a derivada de f em relação a x e a derivada de f em relação a y para a função de xy, 3x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Então a gente vai aqui, ó, fazer essa primeira parte. Vou copiar a função aqui de novo, 3x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Então a nossa primeira parte aqui é derivar em relação a x. Então a derivada de f em relação a x. Lembrando que a gente vai tratar y como uma constante, certo? Então basicamente ela vai ficar isso daqui. 3x ao quadrado derivado menos 2xy derivado mais y ao quadrado derivado. Beleza? Então aqui, lembrando que a gente vai tratar y como uma constante, tá? Então aqui a gente vai ficar desse jeito aqui, ó. A derivada de f em relação a x é igual derivada de 3x ao quadrado 6x, tá? Menos, aqui a gente vai tirar as constantes que é o 2 e o y, tá? Então ele vai ficar 2y vezes a derivada de x. A derivada de x é 1, certo? E aqui a derivada de y ao quadrado é igual a 0, então ela nem aparece aqui, certo? Então aqui para o último passo aqui, a derivada de f em relação a x é igual a 6x menos 2y vezes 1, que vai continuar sendo 2y. Beleza? Aí aqui, vamos passar agora para a derivada em relação a y. E depois a gente atribui os valores a ela. Então vamos colocar aqui a derivada de f em relação a y, certo? É igual ao mesmo esquema que a gente colocou aqui do lado. 3x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Beleza? Então aqui a gente sabe que agora o x é uma constante, porque a gente está derivando em relação a y. Logo a derivada da constante ela se torna 0, tá? Então nesse primeiro momento esse aqui vai ser igual a 0. Então df dy, certo? Igual, aí a gente passa lá para o segundo. O x é a nossa constante, assim como o 2, nesse caso aqui, tá? Então a gente vai colocar eles fora do parênteses, lembrando que a gente tem que respeitar o sinal, certo? Então vai ficar menos 2x e a derivada de y. A derivada de y, que nesse caso vai ser 1, certo? Mais a derivada de y ao quadrado, que é igual a 2y. Beleza? Aí, a partir daqui, a gente vai organizar o passo restante aqui. Então,
ΔF sobre ΔY é igual a menos 2x vezes 1, vai continuar menos 2x, mais 2y. Beleza? Essa primeira parte então está resolvida. Aí o exercício pede determine df sobre dx para o ponto 3 e menos 2 e df sobre dy sobre o ponto menos 1 e menos 1. Então vamos fazer essas atribuições. Primeiro o ΔF sobre ΔX aqui, tá? Então a gente vai pegar essa primeira equação que a gente desenvolveu aqui, tá? E vai atribuir os valores para ela. Então o ΔF sobre ΔX vai ser igual a 6 vezes. Aí o ponto que a gente tinha lá era o 3 e menos 2. Tá? Então aqui o x a gente vai substituir pelo 3 e o y pelo menos 2. Então aqui vai ser 6 vezes 3 menos 2 vezes menos 2. Certo? Então vai ficar da seguinte forma. É igual a 18. Aí aqui, pessoal, menos 2 vezes o menos 2, fica mais 4, que vai ser igual a 22, certo? Então essa primeira resolução a gente viu aqui. Aí aqui a gente vai pegar sobre o ΔY, certo? Que ela deu esse outro ponto aqui valendo menos 1 e menos 1. Então o ponto que a gente vai trabalhar aqui é o menos 1, menos 1. Beleza? Então vamos aqui de novo, ó. ΔF sobre ΔY, lembrando que agora a gente vai trabalhar com essa segunda equação que a gente desenvolveu aqui, tá? Do menos 2x mais 2y. E vai substituir o x e o y pelos pontos. Então ela vai ficar menos 2 vezes menos 1. Certo? Aqui eu não coloquei, mas aqui a gente pode colocar um parênteses também no primeiro exemplo, tá? Aqui vai ficar menos 2 vezes menos 1, mais 2 vezes menos 1, certo? Porque aqui tanto x quanto o y valem menos 1. E aqui df sobre dy é igual a menos 2 vezes menos 1, 2 positivo, mais 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2. Certo? Então aqui ele vai ficar 2 menos 2, que vai ser igual a 0. E aqui termina o primeiro exercício.